Mas eu já estou aqui atrás do meu lado, um Pedra 90, Paulinho Burian, tudo bom, Paulinho? Tudo bem, graças a Deus. Forte, cara. Então, né? Ainda não foi tempo. Nada. É mesmo, cara. São os floraizinhos que eu tô tomando, acho que esse ano tá mais tranquilo. Tá dando efeito. Tá dando efeito. Lógico que sim. Tudo bom, Paulinho? Graças a Deus. Poxa vida. Meus cumprimentos a todos os espectadores da Casa de Bamba, né? Nesse novo formato. Que bom que continua, né? Incentivando o carnaval, incentivando todas as pessoas que estão aí trabalhando pela nossa festa, que é tão esperada, né? E que graças a Deus tem melhorado o nível, tem surgido gente nova, a gente vê pela própria vinheta, né? Tem o pessoal que já vem aí no carnaval há alguns anos e os próprios filhos já se incentivando e tomando gosto pela festa, né? O que é muito interessante. Me fala, Paulinho, quando foi que o carnaval surgiu na sua vida? Então, o carnaval vem a partir de 1985, na Unidos da Independência, que é o bairro onde eu sempre morei, que minha família foi criada, enfim. E tinha uma escola de samba nessa altura do bairro, que era bem próxima da casa da minha avó. Minha família nunca foi de participar do carnaval, sim de ir assistir, de acompanhar e levar as crianças, enfim. Na época ainda da Rodrigues Alves. Era uma escola bastante simples, tinha muita dificuldade, inclusive na época o Horácio desenhava para eles. O Horácio já trabalhava, se eu não me engano, com a Mocidade na época. Acho que foi o Horácio começou ali na Mocidade. E foi onde eu me encantei com a questão do projeto, porque daí eu tive meu primeiro contato com o projeto de uma escola de samba, que até então muito novo, não sabia como era o funcionamento disso. Você via a festa, você via a coisa acontecendo, realizada já na avenida. E já nesse ano nós montamos uma ala. Do nada, sem ninguém conhecer nada, sem ninguém saber nada, mas eu já palpitava na questão de adequação de figurino, porque o figurino vinha e a realidade da escola já para a época era financeira principalmente complicada, tecnicamente então não se diga. Então eu já conhecia alguma coisa, já era meio pulsado com artesanato, já gostava de mexer, então eu mesmo já fui adequando alguns figurinos, tira isso, troca por isso, que dá o mesmo efeito, enfim. E nós montamos nossa ala e já confeccionamos nossa ala. Na época acho que eram umas 20 pessoas. Para mim foi bastante interessante, tanto que eu continuei, né? Eu sempre fui bastante chato, bastante criterioso com as coisas, né? Então eu acabei fazendo, entrando em várias áreas que não eram a minha em função dessa deficiência. Eu posso até costurar porque as costureiras não faziam o que eu pedia. Apesar de explicar e ter um certo conhecimento, apesar de não ter o curso na época, eu tinha conhecimento de que isso dá para sair no papel. E eu sempre fiquei muito intrigado com aquela história. O papel aceita tudo. E depois eu vi que é bem papo de ignorante. Meio que para contestar, meio que para desvalorizar isso. Sim, na realidade, existe quem joga alguma coisa para o papel e tem as pessoas que usam o papel para fazer um projeto. Então você quer ver eu morrer e pode perguntar pro Horácio que é a mesma questão, alguém pegar um figurino seu, dobrar e enfiar embaixo do braço. É verdade. E para pessoas é um papel, realmente é um pedaço de papel com algumas tintas e alguns riscos. Dentro de um projeto grande de escola de samba, eu faço sempre referência com casamento, que é uma coisa muito menor. Geralmente são aqueles profissionais daquele segmento, decoração, fotografia, o músico, patati patatá. Se você não cuidar, não abrir o olho, você gasta 40, 50 mil numa festa de casamento para pouco mais de 100 pessoas. 200 pessoas. Agora imagine a estrutura para você manter uma escola de samba com 600, 800, 1000. Com uma cartola 1.500. Instrumentos, estrutura de carros alegóricos, alimentação, enfim, é uma questão de fazer conta. Hoje não interessa somente a fantasia, vocês que fazem fantasias maravilhosas. Outra vez eu vou falar de Paulo Quera, o grande carnavalesco Paulo Quera. Ele fazia fantasias maravilhosas, melhor que tudo ele sabia se apresentar. Exatamente. Não é? É justamente isso. Quando eu trabalhava com vocês na questão de análise, ainda comentava com a Léa ali fora, é justamente isso. O que se analisa não é o que você quer que eu analise. É que o que a análise pede. O enredo ainda tem jurado hoje que analisa o enredo no papel. Não tem nada a ver. O papel é referência daquilo que você tem que demonstrar. Claro. Então não interessa você fazer uma obra literária de não sei quantas páginas, quantos capítulos, se depois na avenida você tem um monte de coisa que eu não consigo entender o que é. Até porque um comentário que eu fiz com o Dida, da Águia de Ouro,
A Águia de Ouro, o ano passado, fez isso e foi de um grande efeito. Nós, a imprensa, recebemos a sinopse. Então a gente sabe que é cada escola. Mas o grande público, 20, 25 mil pessoas, não sabem. Não sabem. Então tem que bater os olhos e entender. Teria que voltar na questão da existência da liga, da comissão, o nome que quiser dar, que funcionasse, que reunisse os presidentes, o pessoal de bloco, que sempre foi esquecido, apesar do nome da sigla, da antiga morta, graças a Deus, e nunca funcionou. Colocar as entidades carnavalescas que nunca foram ouvidas. Então, se fazer um trabalho sério, não deu ser o poderoso. Parceria é uma coisa muito legal. Por sinal, é o que está dando certo. Se você não tem parceiros, não anda muito. Não anda, porque na verdade a parceria é o quê? Diminui custo, encurta caminhos, faz uma coisa que seja favorável para a maioria. Vou dar um exemplo para vocês. Isso que nós estamos fazendo aqui, vou dar exemplo de meu exemplo, né? Isso que está acontecendo aqui, essa transmissão ao vivo pela internet, nós preparamos um estúdio, compramos câmera nova, microfones novos, tudo novo, decoração. Acabou o dinheiro. Essa crise acabou o dinheiro. Aí o que eu fiz? Falei, vou ter que fazer uma vaquinha. Vou procurar os amigos do carnaval. Aí eu procurei. Vou falar pela ordem dos retornos, vou falar por valor. Primeira pessoa que eu falei foi com o Ricardo Carrinhos. Ele na hora, mas assim, na hora entrou na vaquinha. A segunda pessoa que eu liguei foi para o Carlos Braga. Também na hora entrou na brincadeira. Depois o Zezinho Marta também entrou na hora. Depois o João Bidu. Depois o Eduardo Borgo. Então, sabe, é uma coisa. Aí o Paulo Madureira, o Jair Rodrigues. Então é uma coisa, só funciona, só está acontecendo isso graças à parceria dos amigos do canal. Exatamente. Ninguém ganhou dinheiro, mas se uniram e ajudaram a gente. E se ganhasse, qual seria o problema? Também, né? Quer dizer, então na realidade nós precisamos começar a pensar o nosso carnaval como um produto. E como produto, basta procurar. Você tem vários segmentos do governo, tanto municipal, como estadual, como federal, para buscar recursos para a cultura, que é o que as escolas de samba têm que ser. A gente acabou perdendo, ficou 9, 10 anos sem carnaval, e quando retomou com as mesmas falhas, com as mesmas pessoas, que graças a Deus agora está surgindo gente nova, estão surgindo novas mentalidades, as pessoas começam a trabalhar mais durante o ano todo, você já começa a ver que as escolas deixaram de ser só escola de desfile. Quando eu falo escola de desfile, é aquela escola que só se apronta para desfilar. E passam a ter, porque escola é sentido de se ensinar alguma coisa. Escola de idioma, escola normal, aquilo que a gente é obrigado a aprender, escolas técnicas, cada um no seu segmento, escola de samba ensina, no nosso caso, não só o samba música, não só o samba letra, ensina a estrutura de se promover o espetáculo. Mas você teve uma pitada no Carnaval de São Paulo também. Isso, foi em 96. Existe uma loja que todo mundo comprava na época em São Paulo, então praticamente todo mundo se encontrava, interior e Grande São Paulo. Das Plumas? Isso, Palácio das Plumas do Elias. Hoje o Elias e da Pinar, antigo destaque da Beija-Flor. E eu encontrei com a Magali, que era na época presidente do Camisa Verde e Branco, e ela me convidou para uma seleção em São Paulo, não sei o que iam trocar o carnavalesco para a escola. E eu ainda muito novo, muito iniciante nessa linha toda, fui para a seleção. Foram 3 ou 4 seleções, etapas, e eu acabei sendo carnavalesco na escola. Só que já na época, como hoje, os carnavalescos tinham suas equipes. Então tinha mais ou menos o pessoal ali de trabalho. É que nem técnico de futebol. Exatamente, ele leva o preparador físico, a estrutura de treinador de goleiros, enfim. Então eu fui e passei, foi uma experiência um pouco complicada, porque só depois que eu fui, assinei contrato, que eu fiquei sabendo que a escola estava quebrando. Havia um problema interno, enfim, não vem ao caso, era um pouco de divisão, um pouco de má administração, uma série de coisas, e as esculturas foram mandadas fazer no Rio de Janeiro, quando combinado era ter 2 equipes fazendo as esculturas no barracão, pra ter aquela supervisão e você tá com tudo meio ali. Enfim, aí fui para esse carnaval, conheci um monte de gente, né, que amigos lá até hoje, e infelizmente um carro da escola quebrou. A escola atrasou na época
não me recordo direito, mas em torno de 2 ou 3 minutos, foi o suficiente para a escola cair. E mesmo a gente tendo problema, quebrando o carro, houve uma revolta com alguns destaques por um desentendimento qualquer, a maioria não saíram da escola. E mesmo assim, se não tivesse quebrado o carro, a escola seria 3º lugar. Eu acho muito triste a gente ficar preso aqui à realidade de Bauru, divagando sobre coisas de fora, sem realmente conhecer o que acontece lá fora. E tão de fora que de São Paulo você pulou para Portugal. Então, foi isso, Olha. Portugal foi uma coisa, na realidade eu não fui para fazer carnaval. Eu já estava meio cansado das atividades, eu sempre trabalhei com decoração, com produção de evento. E aí começa aquele problema que eu tô hoje. Você começa a trabalhar 8, depois 9, depois 10, depois 12, depois 14, depois 16 horas. E o salário continua sendo um só. Isso que é duro. Então a carga horária dobra demais. Para muita gente acaba acontecendo isso. E eu, na época, resolvi dar um basta, dar uma... não bem uma descansada, mas tentar olhar a coisa de fora. Que é aquela história de resolver problema. A gente resolve o problema dos outros. É facílimo. Nossa. Por quê? Porque nós estamos de fora. Quando a gente está dentro do problema, por menor que pareça para quem está de fora, para quem vive a situação é bastante complicado. Então, só que eu não quis ir só até ali, né? Eu fui até um pouquinho mais longe. Bem mais longe. Aí, na época, eu vendi praticamente todo o meu material de decoração. Fui parar em Portugal, meio de louco. E como que surgiu o carnaval em Portugal para você? Aí, trabalhando em Portugal durante 3 anos, dando curso de artesanato brasileiro, cores artificiais e sabonete, eu fui trabalhar numa cidade que chama Mealhada. Meu curso foi montado lá. E eu fui trabalhar numa junta de freguesia, que seria hoje mais ou menos um departamento de prefeitura voltado para a formação de mão de obra, levar trabalhos para pessoas idosas, enfim. E o rapaz viu, gostou dele e fez uma proposta, me levou para conhecer o barracão, que eles tinham um mega barracão, inclusive com máquina de vacuum, que eles não sabiam usar, porque estava em Bolorânia, uma cidade bastante fria e bastante úmida. Eu acabei indo lá, e a proposta foi bastante interessante, financeiramente a nível de estrutura, até porque eu podia escolher minha equipe, e prometi uma melhora de 20% no carnaval dele para o primeiro ano. Na realidade, a melhora foi acima de 300%. Nós passamos, os carros até então chamava de mesa de bolo, era tudo muito isoporzinho, esculpido, muito babadinho. Mesa de bolo, é isso? Aí nós conseguimos, com a equipe, levando a instrução para a equipe, mais alguns brasileiros que estavam lá, que trabalhavam comigo, a gente já conseguiu carro com esculturas, carro com movimento, carros que eram feitos tudo em madeira, já carro feito em ferragem, já com proporções além daquela que cabia no barracão, até porque a palha lá era barata, então a gente conseguia subir os carros. Aí eu trabalhei 4 anos lá, fazendo isso, aí eu só me mantive com o carnaval lá, durante esses 4 anos. Deu saudade do Brasil. Como tudo é aquilo, quando você está fora de casa, você além de ter saudade de casa, as pessoas começam a se achar inteligentes demais. Então começa a perder o valor de você ter reaproveitado todo aquele material que ia ser jogado fora. Então aí começam a querer mexer no teu bolso. Aí para você ganhar lá o que você ganha aqui, e lá você está longe da família, 10 horas de avião, mais 4 de ônibus São Paulo, Bauru. Um frio danado. E aí, como é que era carnaval com tanto frio? Então o carnaval era durante o dia. Era feito a mesma época, só que lá é inverno. O carnaval era feito das 3 às 6 da tarde, ou quando era um carnaval um pouco maior, que tinha mais participantes, das 2 às 7 no máximo, porque aí já era congelante. Não tinha mais. Mas mesmo assim, as meninas que iam, como eles diziam lá, saíram descascadas. Ou seja, de biquíni. Não diga! Com o maior frio e o maior frio chegavam de casaco. Casaco de pele, dos materiais impermeáveis e refratários de lá. Mas na hora do desfile tirava o casaco, jogava pro namorado, pro pai, pra mãe. Descascava. E descascava toda, chegava no final, suou, deu uma aquecida, né? Jogava o casaco nas costas e maravilha. E elas sabiam sambar? Como é que é? Muitas já sabiam sambar. As baterias também já eram. O pessoal, algumas pessoas costumavam vir ao Brasil, fora de época, para dar uma estudada. Sempre eram sambas brasileiros adaptados. E era uma estrutura bem interessante, bem próxima do carnaval brasileiro. O rei era sempre um ator da Globo, uma novela que estivesse passando lá de sucesso. Entendi. A rainha era uma menina de lá, geralmente uma miss da cidade, alguma coisa do tipo. Uma estrutura já bem interessante também. Foram os meus melhores carnaval a nível de trabalho, até porque eu trabalhava por muito tempo.
A nível de carro alegórico, a gente conseguiu uma excelência muito grande, justamente por causa da minha técnica já de reaproveitamento de material reciclado. Esse depósito ficava, o barracão ficava num depósito da prefeitura e tinha muito material já descartável, material que saía de instalação elétrica, que para eles não tinha uso, para a gente era festa. Era ouro. Então a gente conseguiu um avanço bastante grande, tanto que uma foto que tem no meu Face, que é de um Netuno gigantesco com 7 metros de altura, um carro de 20 metros de comprimento. Foi o último carro que a gente fez lá, foi o último trabalho que a gente fez em Portugal e já com reaproveitamento de todos os outros carnavais. Eu vi a fotografia, impressionante. Eu gastei só tinta praticamente naquele carro e alguma coisa de verragem. O restante foi tudo reaproveitamento já de estruturas e transformações que já tinham sido descartadas. Ô Paulinho, vamos voltar para o baú. Você hoje tem o ateliê Divina Inspiração, que faz fantasias maravilhosas. Hoje, de várias escolas de samba, eles fazem fantasias e eu fico impressionado com o resultado. A roupa da Cidinha e do mestre Sala dela. Isso. Olha, com todo o amor que eu tenho pela Cidinha, por todo o pessoal da Zona do Morro, ela estava fora, ela estava muito além da escola de samba. A fantasia dela era muito linda. A mesma coisa a roupa do Beto Grandinho, que você fez o ano passado, uma coisa. A gente vê, nossa senhora, que diferença. A gente tem que se adequar à realidade da cidade, à condição do cliente. E como com a escola de samba também é muito mais complicado, porque você depende de outras pessoas, o Divina Inspiração surgiu do nosso projeto Divina Inspiração, que era uma escola diferenciada. Vocês tiveram a oportunidade de participar do lançamento da escola. As nossas festas já eram diferenciadas, mas aí na hora que chega a hora das pessoas, do efetivo cumprimento da promessa feita, que é aquilo que eu já falei, ninguém faz nada sozinho. Então o que a gente resolveu fazer? Na época eu e o Júnior, que era mais à frente do projeto, tínhamos toda uma equipe, Carol na cozinha que cozinhava, que era uma monstruosidade, o Caio, que era parceiro nosso também, apesar de ser destaque do Cartola, tinha cargo de diretoria, ajudava todas as flores, era sempre o Caio que bancava das nossas festas, enfim. A gente preferiu manter a essência de continuar fazendo nossa excursãozinha, que cada um paga seu valorzinho ali da van, uma vez por ano, para conhecer o Carnaval em São Paulo, para conhecer uma festa onde você tem diversos pavilhões, às vezes 20, às vezes 30, onde todo mundo é recebido no tapete vermelho, você não vê carinha de nojo, você não vê carinha de desgosto, você vê todo mundo se confraternizando, fazendo um carnaval coletivo, para que o valor do carnaval em São Paulo tenha o valor que tem hoje, para que você vá em qualquer festa de escola de samba e tenha uma mega produção, onde qualquer possível patrocinador vai acreditar naquilo que você está fazendo, não é naquilo que você está falando. Com certeza. Paulinho, obrigado. Eu que agradeço. Antes do carnaval, quero você aqui de novo. Com certeza, nós vamos tá voltar. Bom?